Está a começar mais uma edição do Direto ao Ponto. Hoje, com apenas 30 devido ao facto de logo a partir das 21h30 a TV Zimbo transmitir a edição da Gala Miss Mundo Angola, um evento que acontece aqui mesmo no pátio da TV Zimbo. Portanto, a não perder logo a seguir a esta edição do Direto ao Ponto. Na edição de hoje vamos falar o compliance afeta o doing business, cujo relatório que avalia a forma de fazer e manter negócios em 190 países vai deixar de ser publicado. De acordo com um comunicado recente do Banco Mundial, existem fortes suspeitas de terem sido cometidas irregularidades nos dados dos relatórios de 2018 e 2020. No relatório do ano passado, Angola ficou na posição 177, colocando-nos entre os 20 piores países com o ambiente de negócios mais grave, mais problemático. É disso que nós vamos falar já a seguir nesta edição do Direto ao Ponto. Em África, nós ficamos apenas à frente da Somália, da Eritreia, da República Democrática do Congo, da República do Congo, do Tchad e da República Centro-Africana. Andreia Moreno é perita em delitos económicos e é a minha convidada para abordar este tema. Boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. O que eu lhe pergunto é até que ponto é que o facto do Banco Mundial ter anunciado a descontinuação deste relatório não poderá implicar um abrandamento das medidas que o Executivo vinha implementando no sentido de melhorar o ambiente de negócios e, consequentemente, a percepção que os mercados internacionais têm em relação a Angola? Eu acho que não tem porque ter uma relação direta, tá, Clúcio? Porque se você considerar que o relatório, o Doing Business, ele é um relatório orientativo. Outra coisa são as ações que o executivo está tomando para a melhoria do ambiente de negócios. Uma questão é o relatório, certo? Que vai ser descontinuado porque tem que rever toda a metodologia, porque inclusive houve um caso de conflitos de interesse na elaboração do relatório, por isso que ele foi descontinuado. E depois tem outra questão, que é bastante interessante para o telespectador ver, que é uma coisa é a percepção, outra coisa é a realidade. Outra coisa são o que é que nós estamos fazendo dentro do país para melhorar essa situação do in-business. Quando fala de percepção e realidade, está a dizer exatamente o quê? Uma coisa é o que nós entendemos, porque é o que nós estamos vendo, estamos lendo, certo? Que é uma questão de percepção, de análise que estão sendo feitas dentro de um relatório, utilizando uma metodologia indicada. Outra coisa vai ser o que nós vemos no dia a dia, certo? Ou seja, qual é a percepção que nós temos hoje quando nós vamos abrir uma empresa em Angola, vamos pagar os nossos impostos, vamos fazer as nossas atividades. O Doing Business ele serve como uma referência, certo? Que acaba, muitas vezes, favorecendo alguns países e foi, inclusivamente, por isso que ele está sendo descontinuado. Exatamente. Nós vamos chegar a falar sobre isso lá mais para a frente, sendo que para já, e de acordo com o que este slide nos remete, Andrei, o que eu te pergunto é, o que é que aconteceu para que nós, em 2011, tivéssemos estado na posição 172, chegamos a 2020, estamos na posição 177, ou seja, nós já tivemos uma melhor classificação. O que é que nós perdemos ou o que é que nós deixamos de fazer de lá para cá? E que, pelos vistos, fazíamos bem. É a nossa melhor classificação. Mas é uma questão de percepção. Voltamos à percepção, certo? Mas isso é uma coisa concreta. Nós baseamos-nos nestes dados. Sim, mas se eu vou te dar um exemplo. O que é que... se você vai comprar um carro, certo? O carro, ele custa 1 milhão de kwanzas, tá? E quando você vai na loja, eles falam, não é 1 milhão, é 1 milhão e 100. Você paga, porque a tua percepção, ela está muito próxima, certo? Esse 100 mil, ele não vai fazer diferença. Agora, se você vai comprar uma coisa que custava 1 e depois te mudam para 100, aí você vai falar, nossa, isso está caríssimo, mas continua sendo 100. Ou seja, essa percepção ela vai modificar, aqui nós estamos falando, temos 172 pontos, 177 pontos, a variação não é tão grande. Acontece que a modificação, realmente a preocupação nossa devia
183 pontos. Não Em 2014. em 2014, que é quando nós tivemos O que é que aconteceu nesta altura? Aqui nós tivemos crise. Aqui foi quando nós tivemos estivemos na lista cinzenta do GAF, aqui nós tínhamos começo da crise do petróleo, tudo, o ambiente de negócios, ele estava... O bloqueio do acesso aos dólares. Exato, estava um ambiente pesado, a gente não conseguia importar, o acesso ao dólar estava muito complicado, então isso estava impedindo fazer negócios. Realmente aqui era a preocupação. O que nós temos hoje, se nós vemos nessa linha daqui, nós temos pontos que estamos muito bem e temos alguns pontos que não estamos tão bem. Se nós passarmos para o slide já lá vamos, porque, André, deixa-me só voltar aqui. Nós em 2018, nós estávamos na posição 173. Nós pioramos, na avaliação de 2018 para 2019, nós pioramos. Coincidentemente, nós estamos a viver um período com o novo governo e que tem um programa específico, ações direcionadas para a melhoria do ambiente de negócios. Não surtiram efeitos, não eram visíveis os efeitos das medidas em 2019. Isso tem um período de acomodação, certo? Ou seja, você não nós estamos falando de uma maquinaria do Estado. A partir do momento que você coloca a maquinaria para funcionar, certo? Você faz uma série de mudanças. Ao fazer essa série de mudanças, tem que haver tem que se voltar a acomodar. Então, é normal que, ao ser um índice de pessoas que não estão baseadas em Angola, que estão vivendo a realidade dos angolanos e do investidor que está trabalhando em Angola, seja ele estrangeiro ou nacional, logicamente ele tem aqui uma dificuldade e tem essa variação. Mas não que nós tenhamos piorado. Exatamente. Nós mudamos de slide e há aqui nessa relação de 10 dos aspectos com que o Banco Mundial mede o ambiente de negócios dos 190 países, apenas 2 têm a ver com a relação entre privados, que é o comércio internacional e a obtenção de crédito. 8 destes critérios é a relação entre entes públicos. Até que ponto é que nós não estaremos a dizer que há um déficit de compliance nas instituições públicas? E por que é, não de lá que reside o nosso problema para que a percepção em relação ao ambiente de negócios possa ser melhor? Aí eu te devolvo a pergunta, tá? Por que tem que ser a instituição pública que tem o problema e não o privado? É o que está aqui. Porque nós temos aqui... Eu, para iniciar negócios, eu vou para uma instituição pública. Sim, você tem uma série de... Eu, para ter uma autorização de autorização de construção, eu vou também para uma instituição pública. Sim, mas se você não estiver preparado para entregar a documentação que a instituição pública necessita para a constituição de uma empresa, ou para conseguir a autorização de uma construção, ou para contratar eletricidade, ou para fazer registro de propriedade, ou para obter o crédito, que muitas vezes a documentação que chega no banco chega com uma série de falhas. Aqui nos pagamentos de impostos estamos bem, ou mesmo para fazer as exportações, ou que os contratos estão mal feitos, porque todo mundo vira advogado de vez em quando, né? Ou seja, logicamente, não é só o ente, a responsabilidade não pode estar sempre no ente, ou a gente colocar essa responsabilidade em cima da empresa pública. Até mesmo pelos próprios titulares de cargos públicos. A questão que eu vejo é a seguinte, quando a metodologia do relatório é a análise dos requisitos de compliance regulatório, certo? Ou seja, se esses requisitos são mais flexíveis, menos flexíveis. Não é que eles sejam melhores ou piores. André, nós temos situações de tentar resolver um determinado problema numa instituição pública e o funcionário da instituição não sabe quais são os requisitos para resolver aquele problema. Aí nós estamos falando de outra questão, certo? Não é a questão legislativa, a questão organizacional, a questão procedimental. Aí nós estamos falando de treinamento dos funcionários. O que acontece Mas o que afeta a percepção, claro, essa falta de treinamento afeta a percepção. Afeta a execução. Exatamente. Acontece que aqui nós não podemos nos deixar também levar que dizer, pois olha, iniciar um negócio é super complicado. É tão complicado, aliás, é mais fácil iniciar um negócio hoje em Angola que iniciar um negócio em Espanha. Aliás, deixa eu só dizer, André, não é por acaso que nós temos neste momento um projeto do Estado, que é o Simplifica, que está a reformular um conjunto de procedimentos e normas para se... desburocratizar. Exatamente.
Não é por acaso. Não, nós temos a desburocratização. A burocracia, normalmente, ela leva ao intermediário e isso leva à corrupção. Isso favorece a corrupção, é um fator favorecedor da corrupção, certo? A desburocratização, nesse caso, ela vai ser um fator protetor, certo? Contra a corrupção. Agora, nós estamos aqui falando de complexidades, certo? Ou seja, não é que aqui em Angola não funcione, é que é mais complexo em Angola que em outros países. Não é necessariamente que não funcione, certo? Se a gente voltar na slide rapidamente anterior... Estamos a falar do slide que está... Xisto Benedito, por favor, o slide que está... Exatamente. O que realmente preocupa é esse daqui, olha. A obrigação dos contratos. Quando nós temos contratos que a gente não tem segurança jurídica para obrigar um contrato, para obrigar o cumprimento de um contrato, isso sim afeta o investidor, afeta a percepção, afeta o investimento, afeta a operação da empresa. Porque se você tem um contrato muito grande, onde você não consegue cobrar o resultado desse contrato ou forçar que esse contrato seja executado, logicamente isso... Aí nós estamos falando de entes com relação com o privado e com o público, certo? Então aí seria uma situação diferente. Isso sim preocupa. Preocupa mais esse índice do que o de constituição da empresa, baixo o meu ponto de vista, porque o outro é você chegar com toda a documentação certinha e abrir a instituição. Exatamente. Com isso, nós passamos para este slide, que um pouco daqueles problemas, daqueles 10 daqueles 10 aspectos, sim. Nos trazem para aqui. Sim. Nós temos uma avaliação global, mas é também feito a nível da África, onde nós olhamos para o leque de países, aqueles que são classificados como menos corruptos e os mais corruptos. A África do Sul, com os escândalos que tem, aparece na lista dos menos corruptos? Sim, pode ser. Por conta das fontes que estão sendo utilizadas, certo? Ou seja, dependendo, está sendo utilizado 8 tipos de fontes diferentes, 8 recursos diferentes para poder fazer a análise, e essa análise com esses recursos pode lhe dar uma pontuação maior. Quanto maior o número de recursos, melhor vai ser as avaliações, certo? Não no caso, se a economia ela é catastrófica ou está numa situação como o Sudão, certo? Pois tem aqui, Botswana está muito bem, certo? E tem o mesmo número de fontes que o Sudão, mas a economia do Sudão ela não favorece, o ambiente de negócios do Sudão é um ambiente que não favorece, certo? Agora, a África do Sul, por que ela tá nos menos corruptos? Porque existe mais exigência de compliance dentro das instituições privadas. E no relacionamento com as instituições públicas, certo? Uma coisa são esses escândalos grandes de corrupção que nós temos a nível governamental, outra coisa são o dia a dia do fazer negócio entre empresas. Então, nesse dia a dia de fazer negócios entre empresas, então pode que o índice de corrupção seja menor, mesmo porque a Transparência Internacional foi fazer uma investigação, tem um relatório de investigação sobre a corrupção a nível da África subsaariana, onde, coincidentemente, Angola não participa. Não se foi feito inquérito em Angola. Não participa desse índice. Então, nós em África somos tidos, de acordo com o dado da Transparência Internacional, o 30º país. Estamos na posição 30. Sim. O que me surpreende que está nessa posição, quando se fez a análise para fazer os dados da África subsaariana, não vieram a Angola. Angola não participou desse inquérito de análise. Essas instituições não têm representação no nosso país? Não necessariamente. Buscam de outras fontes que tenham jurisdições em cima do país. Sim. Mas não necessariamente tem jurisdições. Agora, uma coisa também que chama a atenção é que muitas vezes a gente tem opiniões públicas. Outro dia eu li uma opinião pública de uma senhora que trabalha na Transparência Internacional no Twitter, dizendo que Angola tem problemas de cleptocracia. Ou seja, uma coisa, teve, acredito que foi que teve, não me lembro bem no Twitter, mas surpreende para o mal. Porque isso, quando você repete a mesma coisa para uma pessoa, ela acaba acreditando que é assim. Logicamente, ela vai dizer que o que se passa entre nós nós assumimos que somos corruptos porque é-nos dito que somos corruptos, não porque efetivamente existe a corrupção? Existe a corrupção, mas existe a corrupção
Não existe uma corrupção endêmica, pelo menos desde a análise que eu posso fazer, a corrupção ela não é tão endêmica como se faz acreditar. A corrupção ela existe sim, está se combatendo, está se colocando meios, tem canais de denúncia, tem linhas de denúncia no próprio Estado, mas existe o grande problema da África. A África é exportador de matéria-prima. Se nós levarmos em consideração um dos piores países posicionados é o Congo, certo? O Congo tem 80% das reservas de coltan que são necessárias para fazer as baterias de todos os telefones do mundo. Convém que o Congo continue sendo um país problemático. Convém para todo mundo que seja problemático. Porque se o Congo fala, pois agora você vai fazer as baterias aqui, e eu quero desenvolvimento aqui, se todos os países africanos se juntassem e começassem não só a exportar a matéria-prima, mas a fazer que se invista no país da onde está saindo a matéria-prima, aí então isso faria com que se influenciasse também no doing business, sem dúvida. Agora, permanecer nessa situação é complicado. Exatamente, André. Antes, nós estamos perto de fazer o primeiro e único intervalo desta edição, sendo que nesta slide tu dizes que que é uma evolução na percepção da corrupção. Não há aqui uma contradição? A forma como olhamos e falamos da corrupção melhorou, mas o ambiente de negócios continua mal? É que não é necessariamente correlato, ou seja, nós temos fatores negativos e temos fatores positivos. Nós passamos aqui do ano 2000, onde não tinham dados, certo? Muito poucos dados. Então, logicamente, nessa fase daqui, nós, como tínhamos muito poucos dados, porque estávamos na época saindo da guerra, em 2002, certo? Logicamente, nós aqui não tínhamos grandes dados para mostrar, então nós estávamos com índices relativamente baixos. Aumentaram os índices em 2007, 2008, aumentamos o índice no ano 2014, certo? E agora, depois com o discurso do presidente João Lourenço, logicamente, hoje nós temos um ambiente de negócios, de uma percepção interna e externa da corrupção muito melhor colocada. O ambiente de negócios, ele é complicado, ele aparenta estar mais complicado? Em alguns aspectos, sim. Em outros aspectos, não. O doing business não é o ambiente de negócios não é o relatório. O relatório ele é algo acessório, que vai servir como guia. O importante é que nós tenhamos essa percepção. Qual é a percepção que nós temos internamente hoje no país? O que a população acredita hoje que está se fazendo contra a corrupção? Nós vemos hoje, por toda a cidade de Luanda, os cartazes de anticorrupção, convidando as pessoas a denunciarem desde a PGR. Nós vemos todos os seminários e todas as comunicações que o IGAI está fazendo e motivando as pessoas a denunciarem. Isso tudo muda essa percepção. E ela vai aumentar, logicamente, mas ela vai aumentar paulatinamente, a nível de relatório de percepção. Agora, a nível de realidade, eu gostaria até que houvesse esse desafio de fazer um inquérito para que nós soubéssemos qual é o nosso nível de percepção, qual é o nível interno de percepção que nós temos no país. Exatamente, Andreia. Certamente que vamos voltar a falar sobre isso na segunda parte. Vamos agora fazer um curto intervalo, sendo que, para já, eu gostava só de saber até que ponto, e essa é uma pergunta que eu gostava que me respondesses no regresso, até que ponto é que é legítimo nós falarmos de uma possibilidade de Angola ter sido prejudicada ao longo dessas classificações que foram feitas pelo Banco Mundial, neste relatório, a julgar por este escândalo que neste momento a instituição está a viver. Mas é para depois do intervalo, a manter-se aí connosco. É com a Andreia Moreno que eu vou voltar a falar quando regressarmos. Até já. Uma vez mais, boa noite. Estamos a falar hoje de como
o compliance afeta o doing business. A minha convidada é Andrea Moreno, ela que é perita em delitos económicos. Eu deixei-te com uma pergunta à saída para o intervalo, que é, tu dizias que nós não temos, muitas dessas instituições que fazem avaliação da corrupção e do ambiente com que se faz negócios em Angola, muitas delas não estão cá, ainda assim publicam relatórios, e esse relatório depois tem uma repercussão internacional incrível. Ao mesmo tempo, a instituição que servia de fiscal, de polícia das economias no mundo, está também debaixo de uma grande suspeita de ter cometido irregularidades, nomeadamente o favorecimento da posição da China, aquela de que mais se fala, para além de outros países. Até que ponto é que Angola poderá ter sido prejudicada nestas avaliações? Logicamente, para favorecer um país, para aumentar a pontuação de um país, outro tem que baixar, porque são 190, então é um jogo de posições. Porque fica-se com a sensação que há ali um jogo de interesses também. Claro, é que isso aconteceu justo porque houve também uma parte de consultoria. Então, o relatório de investigação sobre essa matéria, ele aponta para uma consultoria. Então, logicamente, que acabou sendo favorecido aqueles países onde estava se intervindo com uma questão de consultoria. Mas o que nós temos que levar em consideração é que esse doing business para Angola é percepção, certo? Ou seja, é uma questão completamente perceptível, ou seja, não é a realidade que nós vivemos, nós temos que fazer uma avaliação interna para a gente poder verificar se realmente está tão complicado fazer negócios em Angola. Se tivesse tão complicado fazer negócios em Angola, nós não tínhamos grande parte da África investindo em Angola através da APEX, Oriente Médio investindo em Angola, Ásia investindo em Angola, Alemanha. Os dados da APEX apontam para a existência de investimento, de intenções muito investimento das principais economias do mundo. Sim, senhor. Sim, senhor. Ou seja, por exemplo, a Europa está liderada pelo Reino Unido e pela Alemanha. Então, se tivéssemos um ambiente tão sumamente complicado nas piores economias do mundo para fazer negócios, garanto que não estariam vindo para cá, porque eles se movem dentro dessa diapositiva, tá? Ou seja, o doing business, ele está aqui. Compliance regulatório que afeta o doing business. Burocracia e trâmites. Quanto mais burocratizado, obviamente, maior probabilidade de corrupção, certo? Ou seja, temos muita burocracia, vamos ter que alargar, vamos ter que buscar o jeitinho para conseguir sair ao passo, não é? Então, baixar a burocracia e trâmites. Isso daqui é uma das questões que ele analisa fortemente. Claridade da legislação e das obrigações de compliance. Será que nós temos uma legislação enxuta, que temos uma legislação que se entende perfeitamente, nós temos pedaços de legislações que estão aí soltas. Enquanto perita, qual é a tua avaliação em relação a esse ponto? Aqui nós temos muita legislação, agora a legislação penal ela está bastante consolidada, mas nós temos algumas legislações que elas estão dispersas. Deveríamos é preciso compactar mais. Ou fazer guias de negócio. Fazer guias claras de negócio. Quais são as obrigações de compliance nas indústrias? Aí isso facilitaria bastante o investimento. Porque o investidor, seja ele nacional ou estrangeiro, ele não pode ser surpreendido com eu não sabia dessa lei. Ele não pode dizer eu não sabia dessa lei. Então, deveríamos ter guias de investimento. Quais são as obrigações de compliance de uma consultoria? Quais são as obrigações de compliance de uma indústria extrativa ou de uma empresa alimentar? Tem que ter isso daqui bastante claro, certo? Quais são as legislações que abrangem. Segurança jurídica. Fiz um investimento, não vou perder esse investimento, não é? Eu tenho o meu contrato, eu tenho que ser obrigado, eu posso ter que obrigar esse contrato a ser realizado. Diminuir os intermediários e diminuir a questão do tempo. Aqui está o compliance regulatório. O tempo e a burocracia, estamos aqui a falar da mesma coisa. Depois passamos para o compliance penal. Aqui muito importante, nós temos que saber quais são os riscos penais locais. O compliance, ele é a tradução do verbo cumprir, do inglês, mas principalmente, é uma ferramenta de prevenção da delinquência corporativa. Então, como ferramenta da prevenção da delinquência, tem que saber quais são os riscos penais que estão associados, tanto localmente como no país de origem, porque, logicamente, hoje em dia, num mundo tão globalizado, você espirra em Angola e pega a gripe nos Estados Unidos, né? Então, aqui, se há um problema de compliance em Angola, ele vai afetar o investidor, porque as leis são extraterritoriais. A nível de compliance corporativo, para poder fazer frente a todo esse compliance penal, nós temos que ter exemplo da liderança. Não que a liderança seja o tone of the top.
Não que a liderança seja responsável pela implementação, mas ela tem que predicar com o exemplo. Certo? Mesmo por conta da teoria da associação diferencial, nós imitamos os comportamentos dos nossos líderes. Estrutura documental? Estrutura documental, cultura organizacional, ética e controlos internos. Sim. Há suficiente disseminação do que é o compliance nas instituições? Não. As pessoas pensam que compliance é branqueamento de capitais. Que o compliance existe para evitar o branqueamento de capitais. Não existe disseminação do compliance corporativo. Aliás, o que menos há é um canal de denúncia externo e anônimo. Porque todo mundo utiliza mais formulários. A país é obrigatório. E é obrigatório. Inclusive, se nós conseguimos baixar a corrupção, certo? Vamos aumentar a concorrência. Vai ser bom para o país. Mas pela ACFE, o que nós temos de dados é que mais de uns 60% das denúncias vem através de canais de denúncias. Não pode ter resistência na sua implementação. Análise chegamos ao final, último slide. Sim, vamos só pegar aqui a slide porque estamos mesmo já em crise de tempo, exatamente. Certo. Fizemos uma pequena análise aqui das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Força que nós temos em Angola, uma população jovem. Isso é bom? Ótimo. Por quê? Porque nós temos a plasticidade cerebral. Ou seja, nós somos capazes de moldar o nosso cérebro. Não há vícios. Você já ouviu falar daquele ditado que cachorro velho não aprende truque novo? Sim. Basicamente isso, trocando miúdos. Aqui, se nós temos uma população jovem, nós podemos doutrinar essas pessoas em fazer o que é certo. Certo? É muito mais fácil ensinar isso para o jovem que para a pessoa que já é mais velha. Temos estabilidade política. Isso é muito importante para o ambiente de negócios, exatamente, porque atrai investimento. Exatamente. Empreendedorismo, temos pessoas empreendedoras, precisam de ter conhecimento técnico, mas já são empreendedoras, já estamos aí... E oportunidades, exatamente. Temos abundância de matéria-prima. Aqui tudo que se planta, nasce. Temos recursos hídricos, temos minérios, temos diamantes, temos petróleo, exatamente, etc. Fraquezas e ameaças são os nossos grandes cânceres, não é? Aqui na fraqueza nós já temos... mesmo para terminar, Andréia. Segurança jurídica, temos que melhorar. Complexidade normativa, como eu falei, fazer uma guia por tipo de indústria. Infraestruturas logísticas, temos que ter infraestrutura para escoar as produções. Ameaças, burocracia, logicamente, ou seja, temos que falamos sobre essa questão. Baixo salário do funcionário público. Ninguém é ético com o prato vazio, não podemos nunca esquecer isso, certo? Ou seja, se queremos diminuir a corrupção, essa corrupção tem que ser a grande corrupção e a pequena corrupção, porque senão ela entra no dia a dia da pessoa. Aumentar o acesso ao crédito em projetos, principalmente nos projetos internacionais. Como assim? As pessoas têm que ter assessoria para poder apresentar os seus projetos, certo? Quando vão pedir um crédito, alguém que possa fazer uma análise antes de pedir créditos, para que esses créditos, depois de meses de análise, não sejam negados. Exatamente. Para isso, chegarmos às oportunidades. Exatamente, é o que nós temos de oportunidades. Deixa mesmo de propósito. Exato. Temos um mercado regional de desenvolvimento. A África está se expandindo, da mesma forma que nós temos hoje países como Botsuana, Ruanda, estão investindo em Angola. Nós fazemos parte, desde o início do ano, da Zona de Comércio Livre Africana. Então, temos uma plataforma de negócios enorme. Exatamente. Se a gente souber, se a gente se estruturar a nível de compliance normativo e corporativo, vamos ser competitivos. Por quê? Porque se nós criarmos um polo anticorrupção, vai aumentar a concorrência, porque vai aumentar a concorrência leal. Exatamente. Ninguém consegue competir com alguém que esteja fazendo uma fraude ou pagando corrupção. André Moreno, foi um prazer ter-te aqui nesta edição do Direto ao Ponto. Certamente que há muito mais para falar sobre este tema, vai ficar para as outras ocasiões. Caro telespectador, eu convido-o agora a manter-se em nossa companhia, porque vamos dar início à transmissão então da Gala Miss Mundo Angola, que acontece aqui no pátio da TV Zimbo. Por hoje, do Direto ao Ponto é tudo. Nós voltamos a marcar presença na próxima semana. Boa noite e até lá.